Estamos novamente aqui na TV Potência Jurídica, canal YouTube. Os fatos estão acontecendo. Cada dia acontecem mais fatos. Por isso que eu falo, vamos voltar sempre para os acontecimentos de Brasília. Os três poderes. Ali são as fontes de notícias. A gente fica esperando notícias boas, mas de repente vem uma que choca. A que está agora estremecendo o Brasil é essa liminar dada pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Esse ministro quer pôr fogo no Brasil, me parece. Ele sabe da tensão que está aí. Ele sabe os resultados das urnas. Aquilo que a gente tinha medo de acontecer, parece que ele está provocando. Essa liminar que ele deu aí agora pode pôr à solta nas ruas todos aqueles que foram julgados em segunda instância, mas que ainda está pendente de alguns recursos. É o caso que vai atender e vai abranger, né, Lula, o incendiário do Brasil. O que acabou com o Brasil, que está no lugar que deveria estar por definitivo, eternamente. Não. O ministro do Supremo está lá articulando. Isso é fruto de alguma combinação, porque não pode ser fruto só de uma cabeça sozinha. Ali fizeram uma avaliação. Talvez no chá das 4, acabou que fizeram um julgamento lá de pauta lá e ele saiu, essa bomba de última hora. Deu a liminar e saiu de férias. Tipo assim, o Brasil que se dane. Entendo que não é por aí, senhor ministro. O senhor já viu bem a luta dos brasileiros, o senhor já viu a tensão que o Brasil está. E outra coisa, se o resultado das urnas não convenceu aos senhores, que a gente sabe que tem julgamento aí de naturezas políticas, haja vista a proteção dos políticos do Supremo e da Câmara que vocês protegem aí e quase que nunca julgou. Quantos anos nunca julgou? Prescreve os crimes tudo e não consegue julgar, não pôs político na cadeia. Se não fosse começar pela Lava Jato, não teria, às vezes, tido algum julgado favoráveis aí. Então o comportamento de Vossa Excelência está indo na contramão daquilo que o Brasil está construindo agora, está pretendendo e vai conseguir. E conseguiu através das urnas. Então, é uma coisa muito complicada. Não vai ter um Natal bom para nós que lutamos tanto para que o Brasil tomasse o caminho certo, com as eleições do último dia 28 de outubro. E agora o senhor ministro, né, data vênia, fazer uma coisa dessa, dar uma liminar dessa, no apagar das luzes, nós não vamos ter tranquilidade. Essa festividade de posse que vão ter esperando todo mundo, os Brasil, 57 milhões de brasileiros que quer a mudança, não vai ter uma tranquilidade nessa passagem de Natal e Ano Novo, porque essa liminar foi, né, jogar água, né, a pá de cal na fervura, naquilo que estaria sendo construído de melhor. Não vai ter jeito. Então a gente fica aqui imaginando que o problema sempre foi acusado, estava ali, estava no Supremo e parece que está mesmo. Eu não gosto, nunca tenho o hábito de falar do Poder Judiciário. Mas não estou falando do Poder Judiciário, estou falando das pessoas, de alguns ministros que estão lá. Não falo logo dos Poder Judiciário, porque, aliás, o Poder Judiciário foi a minha casa por muitos anos e continua sendo a minha casa, onde eu tenho a obrigação de defender como advogado. Porque o advogado é membro do Poder Judiciário, muito embora fique em posição antagônica, que defende a sociedade, mas ali é que a gente conviveu. Ali que nós somos obrigados a fazer com que respeite o Poder Judiciário. Eu mesmo luto e lutei sempre nos meus processos, nas minhas tribunas, para não vir nada ser contra o Poder Judiciário, para não desmoralizar o Poder Judiciário. Lutei tanto por isso. Mas alguns ministros estão querendo que a coisa seja atacada, porque as pessoas vão perder, quando se perde, né, o respeito pela uma instituição como o Poder Judiciário, fica ruim, vai criar pânico, você vai confiar em quem mais, ainda mais a última instância como é o Supremo. Vamos analisar bem qual que é o caminho melhor para o Brasil, que já está definido. A eleição foi legítima. Agora não pode ficar o Supremo aí sendo um contrapeso, sendo uma dificuldade daquilo que vai ser
promovido e feito da melhor maneira daqui para frente. Essa liminar, senhor ministro, vai ser difícil de se engolir. As Forças Armadas estão aí. O senhor se lembra muito bem que no dia 6, né, de novembro, logo por ocasião daquele acidente político com o então candidato Jair Bolsonaro, os generais reuniram e, com medo de fazer esse mesmo ato que Vossa Excelência promoveu hoje, que é soltar o Lula, eles puseram um assessor para assessorar o atual presidente do Supremo, Vossa Excelência, o ministro Dias Toffoli. Foi colocado lá o general Fernando Azevedo e Silva, não para policiar e dizer nada. Estava lá para dizer para ele o que ele podia fazer com relação a isso. Agora Vossa Excelência vem, no apagar das luzes, e faz dá uma liminar tão complicada como essa. O que já foi evitado. Vossa Excelência tem que ter cuidado. A partir do dia 1º, vocês estão procurando pôr fogo no Brasil, não vai pôr. Porque tem as pessoas que estão lá, tem equilíbrio. As Forças Armadas têm equilíbrio, como o senhor tem que respeitar isso aí. Elas foram equilibradas até agora. Não houve nenhuma ruptura. Elas disseram, né, o general Vilas Boas disse que não ia haver ruptura e não houve. Ele não deixou isso acontecer. Ele teve um controle total na paz para trazer até aquilo que é o mais correto, que é as eleições. Elegeu-se uma chapa, né, pura. Um capitão, um general, está aí, vai caminhar no caminho correto, sem promover qualquer coisa que venha dificultar a sociedade. E Vossa Excelência está aí fazendo isso. Vossa Excelência está aí querendo jogar mais lenha na fogueira, jogar gasolina para apagar fogo. Vossa Excelência está querendo provocar, né, uma convulsão social no Brasil. Só pode, porque uma situação dessa, Vossa Excelência sabe muito bem da repercussão e que essa medida liminar, ela tem repercussão geral e no âmbito processual. É uma situação de repercussão geral. Isso aí é uma situação, parece que ela vem ainda embolada naquela questão doutrinária do politicamente correto e a ideologia sempre atendendo, como eu já disse, atendendo as coisas que vêm de trás, as ordens superiores. É aquilo que 80% das decisões desses organismos, desses órgãos, que é o Congresso e também o Supremo, foi atendendo ordens externas, atendendo a ordem da ONU. Por que a ONU queria mandar na nossa soberania? E Vossa Excelência está acatando isso, não é de hoje. Nós sabemos disso. A ONU não manda ainda, tem que respeitar as divisões e a autonomia dos países e a soberania do povo livre que votou e que quer a liberdade. Ninguém aqui no Brasil quer ser, né, custodiado, não. Nós custodiado só quem está preso, e nós não vamos ser presos. E custodiado pelas ordens da ONU, que já estava mandando aqui dentro e quer mandar, inclusive, na nossa Amazônia. Isso é inadmissível. Inadmissível. É complicado a gente ter que usar da imprensa para poder falar sobre fatos dessa natureza. Mas, como já disse, a TV Potência Jurídica está aí para isso. Nós estamos vigilantes. E não vamos deixar passar nada batido. Aconteça em qualquer dos 3 poderes. Não vamos deixar. Estamos aqui como, né, o fiscal da ordem, fiscal da sociedade. Nós aqui não admitimos os fake news, aquilo que vem da imprensa aberta, daqueles jornalistas que têm um compromisso também, parece, com a ONU, e que os fatos reais para eles pouco se importam. Eles ouvem, chega até eles os fatos reais, eles colocam de lado e a partir dali eles criam fatos novos ao modo e ao interesse deles e ao interesse de correntes internacionais. Como é o caso do jornalista das grandes imprensas. Agora está no mesmo nível, trabalhando, parece que em conjunto, ou em sintonia pelo menos. A imprensa que gosta de fazer, jogar essas pancadas, essas coisas
né, contrário ao que deve ser de correto e de perfeito, agora também o Supremo deixou claro. A gente vê todo dia nas redes sociais apontando que está acontecendo isso. O Supremo não está a favor da sociedade, o Supremo está contra o Brasil. Agora ficou claro que está mesmo. Ficou claro que está mesmo. Esse não é o caminho. E o senhor sabe que pode haver confronto. Esse cidadão que está lá, esse que exterminou com a República, com o Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso e tem que ficar no lugar que ele está, vocês sabem o que ele fez. Vocês sabem o que ele aprontou com o Brasil. Tudo que está ao redor dele, ao redor do PT, que é uma seita que ele criou, uma seita nociva aos interesses desse país continental, foi tudo para estragar o Brasil. Tudo. Agora, Vossa Excelência, fazer uma coisa dessa, dá uma eliminada dessa aí, fecha as gavetas, foi embora, deixa o Brasil ferver, pegar fogo. E pega mesmo, e cuidado que pega fogo. Cuidado que as Forças Armadas estão aí. E eles não vão permitir. Será que Vossa Excelência quer que a partir do dia 1º, né, Jair Bolsonaro decreta lá estado de sítio, as Forças Armadas entram e ele... Cuidado até com Vossa Excelência aí, cuidado. O Brasil não vai pegar fogo não, porque ali tem... As pessoas que estão ali são moderadas, são estudadas, são inteligentes. Aguentou caladinho esse tempo tudo aí. 33 anos no sufoco aí as Forças Armadas. Mas respeite que agora elas estão no poder de novo, respeite. Ele sabe como trabalha, sabe como fazer. Além de estar com o poder na mão, está com a força na mão. Vossa Excelência está cutucando está cutucando a onça com vara curta. Vamos amar mais o Brasil. Vamos ter mais espírito de brasilidade. Ninguém tem uma pátria tão boa como nós temos. O Brasil é o melhor país do planeta. Mas os seus filhos estão uma lástima, estão uma coisa terrível. Terrível. O Brasil precisa de ser rico, o povo do Brasil precisa de ser ricos, não pobres. Não tratados lá embaixo como animais, como quer, através da doutrina de Bolsa Família, essa doutrina esquerdista. Vale sim o trabalho, o capitalismo, o emprego, os empresários dando emprego, vale isso para o Brasil. Pagar os altos salários como o aumento de 16,8% que foi dado para os senhores. Quer acabar com o Brasil? O povo está pobre. Cada dia tirando mais dos bolsos do brasileiro e Vossa Excelência ganhando mais. Ganhando mais o salário, até não tem problema. Se os outros também ganhassem bem. Ninguém é contra o aumento de salário. Aumentou tudo bem, mas e os outros? E as misérias, os 56 milhões de pobreza que está aí? Cada dia mais pobre. 65 milhões de CPF lá sendo comido lá nos órgãos, banco, SPC, Serasa, Cadim. O CPF de 65 milhões de brasileiros está lá. Porque empobreceram. Porque foram enganados. Mandou que esse pessoal viesse para o banco, para os bancos, deixa o pessoal financiar. Financiou e agora tem jeito de pagar. Pagou com o quê? Se está tudo desempregado. Mas o CPF, que é a vida da pessoa, está lá. Está envolvido em todos esses organismos que foram fabricados, constituídos, para poder trabalhar contra o interesse do cidadão. Aqui o cidadão está relegado. Se você é pobre, você vai morrer pobre. Você não tem como saber da sua classe pequena, para média, nem para rico. Aquele que subir é um herói. Mas os organismos que estão instalados aí, como já disse, SPC, Serasa, Cadim, cartório de protesto, essas coisas, tudo é para não deixar o brasileiro crescer. Nem o comerciante e nem o empresário, nem ninguém. Tudo isso aí é um atraso. É um atraso. O próximo governo tem que dar um limpa de tudo isso. Aproveitar, né, a emenda que está lá no Congresso para fazer alterações do Código Código Comercial e limpar tudo isso. Deixa o brasileiro ficar livre, pelo amor de Deus. Você não está preso lá dentro do quadro cadeia, mas está preso no resto da vida dele, porque ele não consegue produzir nada. O CPF dele está lá no banco. Nesse organismo que está lá para poder classificar a pessoa de pobre. Não está lá para ajudar, está lá para ajudar os bancos, os ricos e os grandes. Os pequenos, os médios, está tudo lá, está se arrebentado. É preciso, que eu vou repetir, é preciso que na reforma do Código Comercial
que libere todas essas coisas, esses penduricalhos que só estão atrapalhando a vida do cidadão do Brasil. Sempre atrapalhou. E vem mais, vem criando mais, vem criando mais. Vem acontecendo mais. Até quando que é massacrar os brasileiros? Que culpa nós temos de sofrer tanto na mão desses organismos que foram criados exatamente para poder dificultar a vida do cidadão, não para poder facilitar em nada. Não dá para ficar calado. A TV Potência Jurídica vai trabalhar sempre esclarecendo ao povo nesse sentido. Como sempre, vamos fazer aquele pedido de praxe aqui para os amigos que usem as redes sociais, que inscrevam no nosso canal, né? Aperta lá o joinha, que é para você espalhar a comunicação, dá um like e aperta o sininho para que nós também possamos, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que está lá no YouTube. Muito obrigado.